Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara com Notícia. Deputados alteram a alíquota do imposto para remessas de dinheiro ao exterior. Em audiência pública aqui na Câmara, a comunidade científica pressiona ministro Gilberto Kassab para que o setor volte a ter uma pasta exclusiva na esplanada. Do Salão Verde, ao vivo, Mariana Pschitek. Já está no Congresso proposta que limita gastos do governo. No corredor das comissões, também ao vivo, Carolina Nogueira. Ministro do Planejamento vem à Comissão Mista de Orçamento para falar sobre lei de diretrizes orçamentárias para 2017. Hoje é quinta-feira, 16 de junho, agora em Brasília, 9 horas em ponto. Esses são os destaques do Câmara com Notícia, que está começando agora. O plenário da Câmara alterou a alíquota do imposto de renda para remessas ao exterior. Mas até que a decisão fosse aprovada, os deputados passaram horas votando numa série de sessões marcadas por muita obstrução. O debate sobre a medida provisória se estendeu por todo o dia. Ao final, os deputados aprovaram a redução de 25% para 6% no imposto de renda cobrado sobre remessas de dinheiro ao exterior. A mudança vale para gastos com viagem de turismo e negócios, a serviço e para treinamentos ou em missões oficiais. A redução só vale até o limite de R$20 mil por mês e a nova alíquota é válida até o final do ano de 2019. Ao invés de favorecer o turismo local, a Amazônia com sua selva, as praias lindas do Maranhão, do Ceará, a Serra Gaúcha do meu amigo Mauro Pereira, nós estamos justamente fomentando aqui o turismo lá em Orlando, dos Estados Unidos, do Tio Sam. Quando nós favorecemos viagens para o exterior, tendo em vista que aqui nós protegemos a condição de empresas brasileiras atuarem fazendo pesquisas de mercado, promoção e propaganda de produtos e serviços com promoção de destinos turísticos brasileiros, então é lógico que nós estamos, através da garantia dessa reciprocidade, estimulando também o turismo no Brasil. A medida provisória segue agora para o Senado. E nós vamos ao vivo ao Salão Verde, de onde fala a repórter Mariana Pschitek. Bom dia, Mariana. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Fazer um pouco do balanço da semana e falar um pouco de votações até para a semana que vem, com dois vice-líderes partidários. Estamos com o deputado Bongás, que é vice-líder do PT do Rio Grande do Sul, e o deputado Mauro Pereira, que é vice-líder do PMDB, também do Rio Grande do Sul. Deputado Bongás, que balanço o senhor faz dessa medida provisória aprovada depois de tanto debate no plenário? Bom dia. Bom dia. Eu quero dar um exemplo. As pessoas viram os debatedores, os colegas que debateram. Vamos dar um exemplo de uma agência de turismo, uma pequena agência de turismo do Brasil. Ela vai para o exterior, ela vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, vai para a Ásia, vai para qualquer lugar do mundo para fazer divulgações e buscar parcerias ou vindas, caravanas, viagens, turismo do exterior para o Brasil. Neste caso, esta agência brasileira vai ter um estímulo para exatamente levar o Brasil e trazer para o Brasil investidores ou pessoas de turismo. Então é uma medida muito positiva. Se tem um brasileiro que tem um estudante na Europa, hoje em dia, nos últimos anos, tem aumentado muito essa possibilidade para os jovens filhos brasileiros poderem estudar no exterior. Então o pai vai mandar um recurso para esse filho que está estudando lá fora. E que bom que ele possa estudar. Ele vai ter um estímulo. Aí ele adoece, ele precisa passar um recurso para a saúde, para ajudar essa pessoa que está lá fora. É bom que ele possa ter um estímulo. Então essa medida ela é muito boa. O que nós fizemos obstrução era uma obstrução política, porque nós não reconhecemos o governo Temer, que foi eleito através, ele está lá por causa de um golpe, ele está agora anunciando medidas também de cortes de recursos, de congelamento para várias áreas, e o PMDB tinha uma medida, ele queria destacar uma medida que era uma emenda que foi apresentada, pasmem, enquanto o governo Temer está acabando, destruindo e destituindo a nossa empresa brasileira de comunicações, eles estavam querendo retirar PIS/PASEP, que é o imposto que vai para a seguridade, para a previdência, para ter estabilidade para as pessoas a hora que eles precisam,
para material gráfico, ou seja, papel que poderia ser usado então até para as grandes empresas de comunicação no país. Essas teriam redução, numa época que o governo promete austeridade. Então nós fizemos insistência, fizemos um acordo no final, o PMDB se comprometeu a não fazer mais esse destaque nessa emenda e nós votamos essa proposta que foi costurada fundamentalmente com todo o setor do turismo no Brasil e ela ficou muito boa e por isso nós votamos favoravelmente porque ela foi construída ainda no governo da presidenta Dilma, democraticamente, com quem pensa no Brasil e quer desenvolver o Brasil. Deputado Mauro Pereira, sua avaliação sobre essa votação da medida provisória 713. Bom, primeiramente, foi uma medida provisória de extrema importância. Nós estamos incentivando também o turismo de negócio. Nós temos hoje diversos empresários que vão ao exterior para vender aquilo que nós temos, vender nossos produtos. Então, o turismo de negócio também será valorizado. Nós estamos prestigiando, estamos incentivando os nossos empreendedores a fazer as viagens, fazer os negócios, que isso aí, com certeza, só vem trazer divisa para o nosso país. Quanto à obstrução do Partido dos Trabalhadores e também os seus partidos que coligados com ele, como a Rede, como o PCdoB e o PSOL, essa obstrução nós podemos assistir ontem. Nós ficamos das 4 horas da tarde até às 11 horas da noite somente discutindo requerimentos do Partido dos Trabalhadores dessa obstrução. Qual foi a vantagem que essa obstrução teve? Essa obstrução serviu para que o PT, para que os membros do Partido dos Trabalhadores fizessem os discursos políticos. Por sinal, muitas mentiras, que o PT é especialista em mentir. E deu um prejuízo violento para essa casa. Nós ficamos gastando em energia elétrica, horas extras. Só ontem essa obstrução do Partido dos Trabalhadores deu um prejuízo para o governo federal, para os cofres públicos, em torno de R$1 milhão no mínimo, só durante essas 4 horas. Então, o que o Partido dos Trabalhadores e aqueles que estão grudados no Partido dos Trabalhadores, que foram depostos, porque veja bem, o que nós fizemos, nós depomos a presidente Dilma e um monte de cargos de comissão que faliram o nosso Brasil. Então nós fizemos um bem para o nosso país, para a nossa economia. E essa obstrução que o Partido dos Trabalhadores está fazendo é um prejuízo enorme para o nosso país, é horas extras, é energia elétrica, é um desgaste psicológico, é uma maneira que eles estão encontrando para obstruir, que eles não estão obstruindo nós, porque nós ficamos trabalhando. Se eles quiserem ficar aqui a noite toda votando, nós ficamos, especialmente eu e meus colegas da bancada do PMDB e dos partidos que apoiam o Michel Temer, que por sinal é 350 deputados, mais ou menos. Em compensação, o PT não tem 90 deputados. Deputado, e essa emenda do PIS/PASEP? Olha, essa emenda, com toda a sinceridade, nós retiramos porque o PMDB, o meu líder, o Baleia Rossi e os demais líderes, nós somos democráticos. Nós vamos analisar e vamos ver, porque veja bem, o que nós estamos pensando, hoje os jornal que todo mundo lê, o que nós estamos pensando é em valorizar a nossa imprensa. No momento que nós tivermos a matéria-prima para o jornal, que eles possam ficar um custo menor, para continuar incentivando o jornal aqui, para que os jornais possam circular no dia a dia com preço justo, para que as pessoas humildes, que todo mundo tenha acesso ao jornal, nós estamos fortalecendo a democracia. Ao contrário do PT, PCdoB e outros, que a imprensa só é boa para eles quando fala bem deles, quando fala a verdade sobre o que é o Partido dos Trabalhadores, sobre o que é aquilo que foi montado para saquear os cofres públicos, aí a imprensa não presta. Nós queremos uma imprensa forte e quando se diz que nós estamos querendo reduzir o custo do papel impresso para a imprensa nacional, é lógico, se nós tivermos uma imprensa livre e, ao mesmo tempo, um jornal com custo reduzido, para que a nossa população, até o mais pobre, o mais humilde, o mais simples, possa adquirir o jornal, que bom. Imprensa, jornal, também é cultura. Deputado Bongás, dá 30 segundos para responder e nós vamos mudar de assunto. Vai. Isso, não, só para deixar claro que a culpa, então, de ontem à noite, tínhamos até às 11 horas, foi do PMDB, porque o PMDB podia ter retirado essa emenda que favorece as grandes empresas. Ela traz, quando o papel vem fora do Brasil,
Aí eles querem tirar imposto da Previdência e depois querem aposentado se aposente só a partir dos 65 anos. Então ontem o PMDB foi o culpado. Mas isso é uma bobagem que ele disse, porque o PMDB passou 2 anos inteiros fazendo obstrução, não até às 11 horas, fazendo obstrução até madrugada, junto com o PSDB. E doeu muito ontem, quando o PMDB precisou ouvir que o Temer, presidente golpista, está hoje, pela capa da Folha de São Paulo de ontem, recebeu propina dos rombos da corrupção na Petrobras. O Temer. E isso, obviamente, o PMDB não gostou de ouvir. E aí o Aécio também, isso é uma outra coisa importante, porque sempre diziam, o PT na Petrobras. Então passaram todo o tempo. Essa é a diferença nossa com o PMDB. O PMDB sempre usava os delatores para dizer que o PT estava envolvido em corrupção. Eu lamento se alguém do PT estava envolvido, e ele tem que ser responsabilizado por isso. Agora, os mesmos delatores que o PMDB dava voz, esses delatores agora disseram, primeiro, que o PSDB, o maior rombo do escândalo da Petrobras foi 60%, 63% no tempo do PSDB, e agora o delator Machado, que era o homem de confiança do Temer, do Romero Jucá, do Renan Calheiros, do Cunha, que felizmente os deputados do PMDB defenderam o Cunha, queriam que o Cunha permanecesse aqui. Ele, felizmente, está sendo afastado. E esse homem de confiança do PMDB, o Machado, que foi colocado na Transpetro, disse, trabalharam para não mais investigar. É isso que entristece. Roubam e depois não querem investigar mais. E isso ficou claro no dia de ontem. Bom, o deputado Mauro Pereira quer responder mais 30 segundos e vamos mudar de assunto, vai. Ai, deputado, claro. Não, na verdade é o seguinte, o Partido dos Trabalhadores é assim que eles procedem. Eles acham que a democracia é só para ele. Folha de São Paulo. Michel Temer é uma pessoa fantástica, é um homem íntegro, é um homem capaz, é um homem educado, é um homem que fala o português correto, não igual a presidenta Dilma, que falava mandioca, outras coisas. E, ao mesmo tempo, se nós formos analisar Folha de São Paulo, Diário de São Paulo, do PT, da Dilma, do Lula, nós vamos ter que pegar um CD, um disquete, para pegar todas as matérias que saiu do PT, só um programa de computador muito forte para saber, de fato, quantas matérias saiu do PT ao longo desses 13 anos, que, graças a Deus, nós tiramos o PT do poder, senão hoje nós estaríamos como a Venezuela. O povo na rua saqueando os comércios, porque não tem comida, não tem nada. E a Venezuela, sim, que era o modelo que o Bom Gás defende, os venezuelanos, os bolivarianos, esses que saqueiam, que arrombam, que invade propriedade e que destruíram o Brasil. 174 bilhões foi o rombo que o Partido dos Trabalhadores deixou para o povo brasileiro e quase 11 milhões de desempregados. Essa é a marca do Partido dos Trabalhadores e que bom que nós tiramos o PT do Palácio do Planalto, senão ia acabar com o resto. E essa discussão não vai acabar. Né? Quando não tem mais argumento, começa a apelar. O PMDB foi governo, infelizmente era nosso aliado, e tramava dentro do governo as pautas bombas. As pautas bombas que o Cunha do PMDB, primeiro réu da Lava Jato, sabe de que partido ele é? Do PMDB, do Mauro Pereira, que o Mauro Pereira defendeu para não ser cassado. E agora o Temer, então, também está citado na propina. Isso, obviamente, dói para o PMDB, porque nós, do PT, queremos trabalhar não para isentar papel para vir para os grandes meios de comunicação golpistas do país. Nós queremos estimular o emprego no Brasil, nós não queremos congelar educação e saúde. Hoje, o Rio Grande do Sul, os hospitais não estão ganhando mais dinheiro. O governo Sartori, do PMDB do Rio Grande do Sul, não paga o repasse do IOSP, que é o incentivo para os hospitais. Então, isso precisa ter recursos. E o Meirelles, que é o ministro banqueiro agora do Temer, quer congelar durante 20 anos, o dinheiro da educação no país. É isso que o PMDB defende. Bom, eu vou pedir licença então ao deputado Bom Gás e ao deputado Mauro Pereira, porque já está no Congresso a proposta de emenda à Constituição que impõe um limite para os gastos públicos com base na inflação. Numa reunião com líderes de partidos da base, o presidente interino Michel Temer apresentou a proposta. O principal ponto de negociação entre a equipe de Temer e lideranças políticas foi o tempo de vigência da medida. O texto estabelece um prazo de 20 anos para a duração do novo regime fiscal e já entraria em vigor a partir do ano que vem. Gastos com saúde e educação também serão submetidos ao teto.
O presidente interino Michel Temer apresentou o texto da proposta de emenda à Constituição nesta reunião no Palácio do Planalto, com lideranças de partidos da Câmara e do Senado. As regras de limite para o crescimento das despesas do governo poderão ser alteradas a partir do 10º ano de vigência. Pela proposta, a despesa primária total do governo não poderá ter crescimento real a partir de 2017. Para colocar as contas públicas em dia, o governo interino propõe um teto para as despesas públicas. Os gastos da União, dos poderes judiciário e legislativo, incluindo o TCU, além do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, deverão ser reajustados com base na inflação oficial do ano anterior. A proposta aborda de forma diferente do que é feito hoje os gastos mínimos com saúde e educação. Para essas duas áreas, as aplicações previstas na Constituição também vão passar a ser corrigidas pela inflação do ano anterior e não mais pela receita. O ministro da Fazenda disse que, mesmo assim, o governo preserva a destinação de recursos constitucionais para as duas áreas. Sim, se preserva. Porque os valores são corrigidos pela inflação, portanto, se preservam em termos reais, né, depois da inflação. Alguns gastos ficaram de fora do alcance da PEC. As transferências constitucionais a estados, municípios e Distrito Federal e os créditos extraordinários, além das complementações ao Fundeb, despesas da Justiça Eleitoral com eleições e despesas de capitalização de estatais não dependentes. O texto estabelece também uma lista de medidas proibidas caso o limite de gastos seja descumprido por alguns dos poderes ou órgãos. Entre elas, a proibição de reajuste salarial de servidores públicos, contratação de pessoal e realização de concursos. No caso de descumprimento do limite pelo Poder Executivo, as despesas com subsídios concedidos pelo Tesouro não poderão superar os gastos do ano anterior e ficará proibida também a concessão de novos incentivos tributários pelo governo. Não é um plano exclusivamente fiscal, no sentido de que ele, controlando os gastos públicos, ele influencia o funcionamento total da economia. Em primeiro lugar, pelo aumento da confiança. Isso é fundamental agora. O consumidor que está hoje em casa com medo de perder o emprego, ele precisa voltar a ter confiança. Já está voltando devagar, as pesquisas mostram isso, a ter confiança de que ele vai manter o emprego. Então, que ele pode voltar a consumir normalmente. O líder do governo na Câmara, deputado André Moura, protocolou a PEC na Casa na tarde desta quarta-feira. A PEC passa a ter o número aqui na Casa, PEC 241/2016, uma PEC de extrema importância, principalmente pelo momento que atravessa o país. Uma PEC que é diferente daquilo que a oposição vinha especulando de forma antecipada, sem conhecer, na verdade, o conteúdo da PEC. É uma PEC que preserva os investimentos já feitos em saúde e educação. Essa proposta, ela tende a ser muito parecida com o Plano Real, que pegou, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que hoje já há consenso entre essas leis. Portanto, é simples, é como no orçamento doméstico. É arrecadar e gastar. E o que sobra, paga-se o que deve ou investe-se em algum bem. Quando você limita os gastos, você está dizendo, olha, não pode ter mais investimento nas universidades, não pode ter mais construções de universidades, não pode ter mais dinheiro no SUS, não pode ter mais luz para todos, nem Bolsa Família. Esse governo realmente é um governo que vai causar uma grande recessão no Brasil. Bom, segundo o ministro da Fazenda, no 10º ano de vigência dessa regra, o presidente da República poderá enviar ao Congresso um projeto de lei propondo a criação de uma nova metodologia para o cálculo de reajuste do limite das despesas primárias do ano seguinte. Nós vamos voltar ao Salão Verde, Mariana, para que os deputados possam repercutir um pouco este assunto. Mariana. Isso, estamos aqui ainda com o deputado Mauro Pereira, deputado Bongás. Deputado Mauro Pereira, proposta de emenda à Constituição tem uma tramitação mais lenta, comissão especial, 2 turnos, aprovação mais complicada no plenário. Como é que o senhor espera a análise aqui na Câmara? Bom, vai ser criada uma comissão especial, primeiro vai passar pela CCJ, nessa comissão especial vai haver o debate para depois vir ao plenário. Eu não tenho dúvida nenhuma de que essa proposta ela é de extrema importância. O Brasil
está sendo passada a limpo. Isso chama-se realidade. No Rio Grande do Sul, o governador José Ivo Sartori fez um projeto igual, contendo os gastos, gastando somente o que tem, ou incluindo a inflação do ano passado. Isso mostra seriedade e os investidores, aquelas pessoas que estavam com o Brasil no descrédito, a partir de agora começa a ter confiança no nosso país. O que não pode é fazer como o Partido dos Trabalhadores, a presidente deposta Dilma Rousseff, que deixou déficit violento de 174 bilhões. Só para que tenha uma ideia, o Ministério da Saúde, o Ministério da Cidade, deve para obras que foram contratadas e que não estão no orçamento quase 60 bilhões de reais. A saúde, então, nem se fala. Isso é uma administração desastrosa que levou o Brasil a chegar na situação que chegou. Porém, agora, com o governo Michel Temer, o nosso ministro Henrique Meirelles, e com o apoio do Congresso, aqui na Câmara, no Congresso, que são deputados conscientes e decentes e que querem o melhor do nosso país, nós vamos sim dar segurança jurídica e também vamos dar oportunidade para que os investidores invistam no nosso país para gerar emprego com tranquilidade, sabendo que tem um governo sério, um governo competente, um governo austero e um governo que não vai aceitar essas pessoas que usaram o nosso dinheiro público para manter cargos em comissões e incentivando a corrupção, que foi a marca do governo petista. Ok, rapidamente para encerrar, deputado Bongás, sua análise sobre a tramitação dessa PEC aqui na Câmara. Isso, primeiro, para 20 anos, um ministro e um governo que não foi eleito pelo povo. Se o Temer dissesse assim, vote em mim, porque eu vou congelar a saúde, a educação, o salário de servidor, investimentos durante 20 anos. Só vou repor a perda, então não vou ter mais nenhum avanço. Se ele dissesse, eu vou compor um ministério de pessoas que estão na Lava Jato e que armaram para não mais investigar a corrupção, que é isso que o PMDB faz. Armar para não investigar a corrupção. Isso é um crime. Esse programa teria sido eleito? Claro que não. Por isso que eles não se elegem pelo voto popular. Eles só com golpe para entrar no governo. E aí com o golpe, sem voto, aplicam um crime para congelar dinheiro da saúde e da educação para o povo. É óbvio que essa PEC não pode passar aqui. E nós vamos trabalhar com a sociedade para esse descalabro não aconteça. Porque eles são campeões em jogar números. 170 bi lá, 170 bi lá. Mas o problema é o seguinte, o desemprego está aumentando, os hospitais estão fechando alguns serviços e o repasse nos estados não está acontecendo. Então, esse é o debate. Essa PEC vai ser debatida e nós vamos derrotá-la. Derrotá-la porque o Brasil não merece. É apenas um sinal para o mercado. Quem é o mercado? Os banqueiros. Ok, deputado Bongás, deputado Mauro Pereira, não posso mais, tem deputado esperando para falar. Vamos lá, Cláudia, obrigada. 9 horas e 23 minutos em Brasília. Eu agora vou conversar ao vivo com a repórter Carolina Nogueira, que está lá no corredor das comissões, porque hoje, Carol, tem audiência pública com o ministro interino do Planejamento, Diogo Oliveira, na Comissão Mista de Orçamento. Vamos saber o assunto desse encontro. Bom dia, Carol. Bom dia, Cláudia. O assunto é a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem, de 2017, mas é um assunto que tem tudo a ver com o tema que estava sendo discutido, a matéria que a gente assistiu, a PEC que foi enviada para cá com a limitação de gastos. Na verdade, está se estudando enviar uma nova lei de diretrizes orçamentárias, um novo projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem, já levando em conta também os ajustes fiscais que já foram feitos pelo governo interino. A gente vai conversar sobre tudo isso com o deputado Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, que é membro da Comissão Mista do Orçamento. Deputado, o que o senhor espera, então, dessa vinda do ministro do Planejamento para cá? Bom dia, Carolina. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos. Bom, primeiro que nós estamos vivendo um novo momento no governo. Nós temos um novo ministro da Fazenda, o ministro Diogo, ele está interinamente, estava no governo anterior, e ele tem falado com a Comissão de Orçamento cotidianamente, demonstrado a necessidade do Congresso esperar a chegada de uma nova lei de diretrizes orçamentárias, que o governo está repensando, porque face a essa PEC que limita a despesa, e especialmente face ao projeto que nós aprovamos recentemente na
redução da meta fiscal em 170 bilhões, que na verdade é uma realidade do Brasil. O Brasil encolheu nesses últimos anos, arrecadou menos e gastou demais. O Congresso Nacional tem que legislar a respeito. O Executivo não pode fazer nada que não seja autorizado por lei. E essa proposta de lei de diretriz orçamentária, que vai dirigir o orçamento de 2017, ela tem que sair redonda este ano do Congresso Nacional para que até logo mais possamos aprovar aqui também a lei orçamentária. E qual que deve ser o espírito dessa LDO? Que tipos de investimentos serão prioritários? Já dá para falar, por exemplo, numa expectativa de reajuste do salário mínimo? Olha, salário mínimo, no mínimo a perda inflacionária sempre deve ser recolocada, né? Quem recebe salário mínimo são os mais pobres no Brasil, os aposentados, e nós, o Congresso Nacional, não abre mão disso. No entanto, nós temos que ter a responsabilidade de um país que passa por dificuldades. O Brasil, ele que já foi a 6ª economia global, hoje é a 9ª economia. O Brasil, ele voltou a patamares de PIB de 2011, ou seja, voltamos atrás 5 anos. E nós temos que viver com essa realidade dentro do orçamento. O Estado brasileiro não cabe dentro da sua arrecadação. Nós temos que rever alguns princípios do tamanho do Estado que queremos e nós temos que rever os nossos gastos. E é isso que o governo do Michel Temer está tentando fazer. Deputado Sérgio Souza, muito obrigada pela sua entrevista. Boa audiência para vocês com o ministro mais tarde. Obrigada. A gente volta ao estúdio com a Cláudia. E o teto de gastos públicos foi uma das preocupações debatidas no seminário que marcou os 2 anos do Plano Nacional de Educação aqui na Câmara. O PNE determina 20 metas na área de educação e que devem ser cumpridas até 2024. O Plano Nacional de Educação virou lei há 2 anos. Ele determina 20 metas para a educação que devem ser executadas ao longo de 10 anos. Entre elas, a garantia do acesso à escola e a obrigatoriedade de ensino a todas as crianças e adolescentes até 17 anos. O plano também determina a valorização dos profissionais da educação e que o investimento na área passe de 5,3% para 7% do produto interno bruto até 2019 e chegue a 10% do PIB em 2024. O seminário realizado na Câmara sobre os 2 anos do Plano Nacional de Educação debateu as conquistas e o que deve ser feito para atingir as metas. Se faz educação olhando para o futuro, mas respeitando a historicidade de tantos quantos deram a sua efetiva contribuição. A gente conseguiu universalizar em várias faixas o acesso à educação. A gente tem que garantir cada vez mais uma educação de boa qualidade. A crise econômica foi um dos temas do debate. A preocupação é com a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos à inflação do ano anterior. Sabemos da crise econômica que passa o país, mas não podemos deixar de lado programas importantes como o ProUni, como o FIES, que deram acesso a muitas pessoas ao curso superior. Vamos lutar agora nessa nova PEC que o governo está querendo fazer, de Henrique Meirelles, que não tenha teto para a educação. Se a sociedade brasileira, através do Congresso Nacional, discutiu e definiu que é 10%, o desafio deste seminário é buscar onde as fontes e a forma e os instrumentos de chegar aos 10%. Para a representante da ONG Todos pela Educação, outra preocupação passa pela troca de lideranças que vão pôr em prática as metas do plano. Segundo ela, independentemente do governo que estiver no poder, é preciso dar continuidade às ações para que as metas sejam atingidas. A falta de apoio das lideranças atuais, porque quem aprovou o plano não é a liderança que hoje está no comando. Então, assim, a liderança atual precisa apoiar um plano que foi aprovado por lideranças anteriores. Então, assim, tem alguns erros que são comuns e que a gente precisa ficar sempre muito alerta para não cometê-los, já que a experiência, que a história da implementação de planos nacionais de educação já vem nos mostrando. 9h29 em Brasília. Eu volto a conversar ao vivo com a repórter Carolina Nogueira, que está no corredor das comissões e que nos fala sobre um assunto que nem todo mundo conhece, que é o plano de saúde de autogestão. Carolina, como é que funciona esse sistema?
Cláudia, são planos de saúde sem fins lucrativos, criados por grupos de empregados de empresas públicas ou privadas, que o objetivo final é realmente dar assistência de saúde a essas pessoas que fazem parte do plano e não o fim lucrativo como dos planos privados, por exemplo. Esses grupos, esses planos de saúde de autogestão, demandam à Agência Nacional de Saúde regras diferentes do que as que são aplicadas aos planos privados. É sobre isso que a gente vai conversar agora com o deputado Jorge Sola. Ele requisitou uma audiência pública que vai acontecer daqui a pouquinho no plenário 7, na Comissão de Seguridade Social e Família, sobre esse assunto. Deve contar, então, com a presença de um representante da ANS e pessoas ligadas aos planos de saúde de autogestão. O deputado já está aqui dentro, a audiência vai começar daqui a pouquinho. Dá licença? Vamos conversar um pouquinho com o deputado Jorge Sola, que é ao vivo para a TV Câmara. Deputado, bom dia. Qual que é a expectativa de vocês? Quais são as demandas que vocês vão trazer, então, ao pessoal da Agência Nacional de Saúde, desse pessoal dos planos de saúde de autogestão? Então, nós estamos nessa audiência com o objetivo de discutir a necessidade de termos mecanismos de regulação para os planos de autogestão diferenciados daqueles planos lucrativos. O que são os planos de autogestão? São planos formados por um conjunto de trabalhadores, uma categoria profissional, uma instituição que junta os seus trabalhadores para organizar a oferta da saúde de forma mútua, não lucrativa. Com isso, propicia uma assistência, em geral, com melhor cobertura, com um custo mais baixo. Mas, infelizmente, hoje as normativas estabelecidas tratam uma grande operadora lucrativa da mesma forma de um plano de autogestão que se debruça sobre a assistência de saúde de 500 mil servidores em determinado órgão. O maior deles é o GEAP, inclusive, coincidentemente ou não, infelizmente ontem o governo corrupto, o governo interino, o governo que não teve voto, cometeu mais uma arbitrariedade, fez uma intervenção no GEAP e, Temer, você tem que saber que o GEAP não é seu, o GEAP é dos trabalhadores, dos servidores federais, é o maior plano de servidores públicos federais e sofreu ontem uma intervenção desse governo corrupto, desse governo golpista. Destituíram o presidente, que foi escolhido pelos trabalhadores, destituíram a diretora executiva, que foi eleita pelo Conselho. Isso mostra o caráter autoritário e golpista desse governo. Deputado, agora as mudanças de regras, esses planos de autogestão, eles estão crescendo no Brasil? Existe uma demanda de que mais pessoas participem dos planos? Grande demanda. Eu sou servidor da Universidade Federal da Bahia. O plano de autogestão dos professores da UFBA tem hoje 300 pessoas aguardando a possibilidade de ingressarem, de migrarem de um plano lucrativo para um plano de autogestão. Vários deles, Brasil afora, têm tido essa procura por duas razões. Primeiro é o custo e segundo é a cobertura. É óbvio que uma operadora lucrativa, ela também tem como objetivo garantir a cobertura. Isso é natural, isso é parte do seu produto, do seu negócio. Mas os planos de autogestão não têm como objetivo o lucro. O objetivo deles é única e exclusivamente garantir a cobertura de seus usuários. E eles próprios contribuem para o processo. Para você ter ideia, voltando ao exemplo do GEAP, que sofreu intervenção do governo corrupto e golpista ontem, 70% do custo é bancado pelos trabalhadores, 30% é bancado pelo governo federal. E isso mostra o quanto os trabalhadores têm peso e devem, obviamente, ter a prioridade de escolher, optar por um plano de autogestão. Deve ter a ANS um processo de fiscalização e acompanhamento diferenciado que permita ampliar a capacidade de atração de novos servidores, de novos trabalhadores para utilizar essa modalidade e deve, inclusive, até estimular, porque os benefícios para os usuários são importantes. Inclusive, tem planos de autogestão que já funcionam há décadas. A GEAP já tem 5 décadas de existência, não é algo que começou agora, é uma experiência antiga. Inclusive, o primórdio da Previdência Social surgiu com caixas de trabalhadores por locais de trabalho, por instituições. Essa experiência de várias décadas no Brasil, é a experiência da qual gerou a Previdência Social
E temos, né, vários exemplos interessantes, claro, alguns com mais dificuldade, outros mais com a gestão já mais capacitada, mas o resultado é positivo e nós precisamos estimular, ao contrário do governo corrupto golpista de Temer, que interviu na GEAP ontem. Então, fora Temer, devolva a GEAP. Deputado Jorge Sola, bom dia. Duas perguntas bem objetivas. Primeiro, quantos são os planos de autogestão hoje no Brasil? É possível saber? E segundo, há algum tipo de aferição da qualidade desses planos de saúde? Bom dia. Claro, a ANS é responsável pela fiscalização, eles têm parâmetros de qualidade, tem parâmetros, inclusive, que monitoram as queixas dos usuários, e esse é um dado interessante. Os planos de autogestão têm uma proporção de queixa de usuários menor do que os planos lucrativos. Eles têm um resultado dos indicadores qualitativos melhor em geral. Claro que eu estou falando em termos médios, né? Isso tem variação também dentro dos planos de autogestão. Mas os indicadores de qualidade, em média, são melhores. Os resultados de cobertura são melhores e a ANS faz a fiscalização. E nós não estamos querendo que a ANS deixe de fiscalizar e regular os planos de autogestão, muito pelo contrário. Nós queremos que ela aperfeiçoe esse processo e dê um tratamento diferenciado. Cabe à ANS a fiscalização, a regulação, o monitoramento, o controle sobre os planos de saúde, todos eles. O que a gente não concorda, e estamos tentando provocar esse debate, é que os indicadores, os parâmetros, o formato, o lastro financeiro exigido, sejam parâmetros iguais. Para uma grande operadora, nós temos no Brasil grandes bancos que atuam no mercado de planos de saúde, por exemplo, ser tratado da mesma forma que é tratado um plano de autogestão que trabalha com 500 mil, 2 mil servidores de, por exemplo, a Universidade Pública Federal. Então, esse é o nosso objetivo dessa audiência. Nós estamos aqui, inclusive, com a representação da Unidas, que é a associação que reúne os planos de autogestão, com representação dos trabalhadores, as confederações e a ANS também participando conosco desse debate. Deputado Jorge Sola, muito obrigada então pela sua participação aqui conosco. A gente acompanha daqui a pouquinho a audiência pública que acontece aqui na Comissão de Seguridade Social e Família. A gente volta ao estúdio com a Cláudia. 9h37 em Brasília. Cientistas e deputados de oposição pressionaram o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, ou melhor, o ministro dessa pasta, Gilberto Kassab, pela volta de uma pasta exclusiva na esplanada para a área científica. O debate aconteceu na comissão que trata do tema aqui na Câmara e que já foi presidida pelo atual ministro. Gilberto Kassab começou dizendo que a reforma que enxugou a máquina administrativa durante o governo interino era necessária, mas mostrou que estava aberto ao diálogo e prometeu manter todos os programas da antiga pasta da Ciência, Tecnologia e Inovação. O Ministério Exclusivo existia há 30 anos. Existe a preocupação da comunidade vinculada à ciência, pesquisa, inovação, de que os seus problemas, os seus temas, eles tenham num ministério ampliado uma diminuição da sua importância. E esses debates mostram para a comunidade que isso não vai acontecer. Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Academia Brasileira de Ciências, Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa. A comunidade científica nacional estava bem representada e lá no fundo fazia barulho. O presidente da academia lembrou que todos os países ditos desenvolvidos têm ministérios de ciência e tecnologia exclusivos para o tema. Disse que até nos integrantes dos BRICS, como Índia e China, não há fusão com temas como comunicações. Os deputados se dividiram sobre a fusão dos ministérios. Prejudica o estudante, prejudica as bolsas de estudo, prejudica o trabalho da pesquisa e, é claro, o Brasil daí para frente vai vender soja em grão, vai vender ferro in natura e vai perder em alta tecnologia e capacidade industrial. A convergência tecnológica já deixa essas duas áreas muito próximas. Tanto é que no Brasil, o Funtel, que é um fundo que atende à ciência e que, aliás, não é utilizado como deveria,
Ele está no Ministério das Comunicações e não de Ciência e Tecnologia. Tanto representantes de instituições científicas quanto parte dos deputados fizeram questão de insistir em um ponto: a importância da ciência e da tecnologia para o desenvolvimento econômico de um país. O grande insumo econômico hoje no mundo é ciência. Não é mais terra, não é mais propriedade da terra, não é mais plantas industriais, é inovação. É a passagem da ciência para o nosso dia a dia. Dados da Academia Brasileira de Ciências mostram que o investimento nacional na área é bem baixo. Na Coreia, eles correspondem a 3% do Produto Interno Bruto, o PIB. Nos Estados Unidos, são de 2,8%. Na China, ficam em 2,1%. No Brasil, os gastos em ciência e tecnologia são de 1,2% do PIB, pouco mais da metade dos investimentos chineses. Os cientistas não se convenceram de que a fusão dos ministérios é positiva, mas gostaram de ouvir do ministro a promessa de que ele tentará recuperar o orçamento da área. Eu vou continuar, que nem eu já comentei, lutando para acabar com a fusão. Mas eu vejo a fala do ministro muito sincera de que vai haver essa manutenção, na verdade, mais do que manutenção, recuperação do orçamento. Porque o nosso orçamento do Ministério foi o mais afetado de todos os ministérios, é cerca de 50% se a gente olhar em relação ao ano passado. Por causa do início da ordem do dia no plenário, o Conselho de Ética cancelou a reunião dessa quarta-feira, em que iria analisar a representação contra o deputado Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro. O Partido Verde alega que o parlamentar fez apologia à tortura quando homenageou o coronel da ditadura militar, Brilhante Ustra, no voto pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. A reunião foi remarcada para a próxima terça-feira. Você já viu nesta edição do Câmara com Notícia: deputados alteram a alíquota do imposto para remessa de dinheiro ao exterior. Já está no Congresso a proposta de emenda à Constituição que impõe um limite para os gastos públicos com base na inflação. Em audiência aqui na Câmara, a comunidade científica pressiona o ministro Gilberto Kassab para que o setor volte a ter uma pasta exclusiva na esplanada. São 9h41 em Brasília. Você vai ver depois do intervalo ao vivo as últimas informações direto do Salão Verde e do Corredor das Comissões. E mais. Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa fez audiência para discutir a reforma da Previdência. Agora em Brasília, 9h43. O Câmara com Notícia está de volta para informar que a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa realizou a primeira de uma série de audiências para discutir a reforma da Previdência. O governo Michel Temer pretende enviar ao Congresso uma nova reforma da Previdência. Um dos pontos discutidos é estabelecer uma idade mínima para a aposentadoria também dos trabalhadores do setor privado. O objetivo é acabar com o déficit que o ministro do Trabalho e da Previdência Social estimou que pode chegar este ano a 120 bilhões de reais, em audiência na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Mas o sindicalista e o representante dos aposentados contestaram a existência desse rombo na Previdência. Nós somos contra, totalmente contra, porque a Previdência já todos os anos vem sofrendo reformas, e todos os governos, né? O governo Lula 2 vezes, agora com a Dilma já teve a reforma. A Previdência ela não é deficitária, tem uma sobra de dinheiro gigantesco, é o gasto em outras fontes, e haja visto que tem a DRU, que é a Deslocação da Receita União, que tirava da Segurança Social, e juntou a Previdência Social 20%, e agora eles votaram para tirar 30%. Então só tira de onde tem. É uma reforma talvez desnecessária no momento, que quer retirar direitos dos trabalhadores, querem mudar regras do jogo. E nós não aceitamos nesse momento as regras do jogo. Quem contribuiu com 35 anos, quem já cumpriu o seu tempo de Acordo Brasil, ele não tem que mudar mais nada. Já o presidente da comissão acha necessária a reforma da Previdência, por causa do aumento da expectativa de vida da população. A reforma previdenciária, ela é necessária, ela é urgente,
ela é uma questão de responsabilidade. Nós temos uma conquista dessa geração, que é o aumento da expectativa de vida. Em 20 anos, nós teremos um aumento importante, significativo, da população de idosos no país. Isso, é claro, impacta diretamente nos assuntos previdenciários. Eu volto agora a conversar com a repórter Carolina Nogueira, que nos traz detalhes dos trabalhos lá no corredor das comissões. Carol. Pois é, Cláudia, a gente está aqui na frente do plenário, onde daqui a pouquinho vai começar uma reunião, deve começar, a gente está aguardando o quórum para a instalação da Comissão Especial do Marco Regulatório do Transporte Rodoviário de Cargas. A expectativa dos deputados que já chegaram por aqui é que seja feita, pelo menos tentar se fazer, a eleição de presidente, vice-presidente, definição de plano de trabalho dessa comissão especial, então, que vai definir o novo marco regulatório do transporte rodoviário de cargas no país. A gente aproveita para falar um pouquinho mais da agenda das comissões na manhã dessa quinta-feira. Daqui a pouquinho começa também, já tem alguma movimentação no plenário, onde vai começar a audiência pública da Comissão de Educação sobre a reserva de vagas dos inscritos no SISU e SISUTEC, instituições de educação superior e regiões interioranas do país, que são menos favorecidas socioeconomicamente. Estava marcado para as 9h30 essa audiência pública. Um outro destaque da manhã de hoje, a Comissão de Legislação Participativa faz uma audiência pública sobre a escassez de recursos da terapia ocupacional no Brasil. A gente volta daqui a pouco com mais informações aqui do Corredor das Comissões. Cláudia. A saúde mental no Brasil foi tema de uma reunião das comissões de legislação participativa e de direitos humanos e minorias. No encontro, especialistas denunciaram o sucateamento dos serviços públicos de atenção a doentes mentais no país e pediram que a Câmara fiscalize o setor. O Conselho Federal de Psicologia apresentou aos parlamentares um relatório sobre o atendimento às pessoas com doença mental no Brasil. Os profissionais apontam o esvaziamento da rede. Em vários municípios brasileiros hoje, você tem a falta dos medicamentos básicos na reforma psiquiátrica e muitos serviços sucateados por falta de profissionais. A representante do Ministério da Saúde fez um histórico da atuação do Estado no setor. Militantes da causa contra a internação de doentes mentais protestaram contra o que chamam de risco de retrocesso nas políticas de reforma psiquiátrica. Há claramente uma previsão do governo sinalizada de voltar a ter internações psiquiátricas, de um financiamento excessivo de comunidades terapêuticas, que são dispositivos asilares. O deputado Lincoln Portela, do PRB de Minas Gerais, defendeu a atuação das comunidades terapêuticas, mas concordou que elas precisam ser fiscalizadas. Para os especialistas, a Câmara pode colaborar no acompanhamento. A Câmara tem o poder de solicitar informações dos diversos órgãos, sejam órgãos federais, estaduais, e realizar diligências de visita técnica e, a partir dessas visitas técnicas, trazer os relatórios, convocar gestores a prestar contas dos gastos, dos investimentos, das ausências de investimento, do não cumprimento das metas e pactuações. Os deputados propuseram formar um grupo de trabalho com integrantes de diversas comissões técnicas para acompanhar o tema. Temos que fiscalizar esses setores que trabalham com relação à saúde mental, muitas vezes sem muito controle, sem muita fiscalização. Nós verificamos de que há muitas comunidades terapêuticas corretas, que agem corretamente, e outras que não agem tão corretamente, e o governo precisa cuidar da saúde mental, dando as condições efetivas para que nós tenhamos políticas públicas de enfrentamento dessa questão que para nós é muito importante. A Comissão de Minas e Energia da Câmara debateu a prática de preços abusivos na comercialização do cimento. Segundo o deputado Edio Lopes, em Roraima, o produto está mais caro em relação ao restante do país. Quem propôs o debate foi o deputado Edio Lopes. Segundo ele, em Roraima, um saco de cimento de 42 quilos custa R$ 34,00, enquanto no restante do país, um saco de 50 quilos custa R$ 21,00. Além disso, segundo o deputado, na região da Amazônia, a indústria do cimento
conta com incentivo fiscal de 39%. O preço do cimento em Manaus e Roraima deveria custar metade do preço do restante do país. No entanto, custa, se nós fizermos a transição de 50 para 42 quilos, depois aplicarmos o incentivo fiscal, nós estaríamos pagando 3 vezes mais o preço do cimento nessa região. O representante do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, disse que no país há 4 grupos cimenteiros que dominam o mercado. Segundo ele, o setor tem estrutura propícia para a formação de condutas que não favorecem a concorrência. Para evitar o cartel, o CAD já aplicou às empresas multa de 3 bilhões de reais e promete analisar a ação da indústria cimenteira na região. O CAD tem adotado métodos de investigação bastante sofisticados, tem sido elogiado pelos métodos de investigação que tem adotado. Tem uma equipe altamente técnica e capaz, então a ideia é realmente monitorar esse mercado de perto, ficar de olho e, enfim, fazer com que não haja uma conduta concorrência anticompetitiva, que o mercado realmente seja competitivo e tudo em benefício, claro, do consumidor. O deputado Edio Lopes também quer realizar audiência pública com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, dessa vez sobre a qualidade do cimento vendido na região norte. Segundo o deputado, uma parte do produto vem de outros países, mas não há fiscalização sobre a qualidade do cimento importado. Esse cimento chega no Porto de Manaus sem nenhuma inspeção e é levado para barracões clandestinos e ali são embalados. A data de fabricação constante da embalagem é a data em que eles embalaram. Agora, ninguém sabe no Brasil de onde veio esse cimento, qual é o grau de pureza desse cimento. Nós podemos estarmos ali consumindo um cimento contaminado, até por materiais radioativos. A qualidade desse cimento, ao não ser inspecionado pelo Inmetro, nós poderemos estar colocando em risco a construção civil na região. A Comissão do Esporte realizou audiência pública para debater a situação atual do futebol de base aqui no Brasil. Estiveram presentes na audiência 18 coordenadores de futebol de base dos principais clubes brasileiros. O ponto central levantado pelos convidados foi a necessidade de aumentar as garantias de retorno financeiro aos clubes formadores. O coordenador das categorias de base do Criciúma Esporte Clube defendeu que o contrato com os atletas possa ser feito a partir dos 12 anos de idade. A ideia é o fortalecimento, para os clubes de futebol brasileiro na formação da categoria de base, para que a gente possa estar bastante monitorado, principalmente nos atletas que começam com a idade de 12 anos, que a gente possa ter uma segurança e esses atletas possam ter um vínculo junto ao clube, para que a gente possa ter uma segurança para que eles possam chegar ao sub-20, consequentemente chegando numa equipe profissional e posteriormente o clube ter um vínculo atleta para poder estar vendendo ele para o Brasil ou para o exterior. O coordenador de futebol de base da CBF disse que esta audiência pública é um marco. Ela é um marco para quem trabalha no departamento de base, Nós vemos aqui 18 clubes representando, quer dizer, cada um dando a sua opinião, podendo os deputados entenderem o que se passa na base, para que nós continuemos sendo o país do futebol, mas para que isso aconteça, nós precisamos ter leis que fortaleçam os clubes e, consequentemente, a CBF é fortalecida com essas leis. Já o deputado Vicente Cândido destacou a importância da contribuição dos convidados e o interesse dos deputados. Eu percebi aqui uma atenção muito grande dos deputados, um interesse muito grande, e a gente fez questão de dar a palavra para os coordenadores de vários clubes brasileiros, ou seja, se esse texto sai aqui da comissão interpretando esse sentimento daqueles que fazem acontecer o dia a dia, nós temos uma chance muito grande de votar com muito sucesso no plenário, tanto da Câmara como do Senado, e também da sanção pela presidência da República. Eu acredito que essa tarde aqui vai ser uma tarde muito valiosa para o futebol brasileiro. A Câmara analisa 2 projetos que pretendem acabar com a venda das licenças de táxi entre particulares. As propostas foram criticadas pelos representantes dos taxistas durante uma audiência pública.
De acordo com a lei federal, cada cidade tem o poder de organizar a exploração do serviço de táxi local. A falta de uma regra geral torna comuns as denúncias de práticas consideradas irregulares. Os casos envolvem pessoas que possuem várias licenças, o desrespeito aos direitos dos motoristas contratados e a revenda por altos preços de licenças entre particulares. Para disciplinar o setor, a Câmara analisa 2 projetos. Um, do deputado Alberto Fraga, exige prévia licitação pública para o exercício da profissão de taxista. O outro, do deputado Augusto Coutinho, determina que seja expedida uma única licença para o uso do condutor do veículo e proíbe que ela seja revendida. O dono da licença poderá contratar outros motoristas, mas terá que dirigir pelo menos um turno de 8 horas diárias. Em audiência na Câmara, o presidente de uma cooperativa do Rio de Janeiro afirmou que a exigência de licitação é injusta com os taxistas que já estão no mercado. O taxista já está há mais de 30 anos na praça. Então, ele vai ter que devolver a permissão dele para o poder concedente e passar por uma licitação. Então, ele vai, nessa licitação, competir com todos os outros, porque vale o direito à isonomia, o direito é igual para todos. Então, todos terão direito de concorrer, não só aquele taxista. Então, ele pode perder seus 30 anos de trabalho, vai ser todo jogado fora. Já o líder sindical dos taxistas de São Paulo citou um exemplo do que ocorreu recentemente na cidade para defender que a categoria deve ter o direito a revender a licença. O prefeito liberou 5 mil alvarás e foi vendido. Cada motorista está pagando 60 mil reais. Agora, se ele comprou, por que ele não pode vender? Isso é que eu queria saber. Se não fosse para o motorista repassar para outro, eles não podiam cobrar nada. O relator do projeto diz que o debate está apenas começando, mas adiantou que vai fazer um parecer que tenha a aprovação dos taxistas. Nós vamos fazer outras audiências públicas, vamos ouvir a categoria, eu ainda vou ouvir os dois autores, tanto um que tange a respeito das licitações, quanto o outro que tange a respeito da normatização de alguns pontos da categoria, para tentar encontrarmos um ponto convergente para que se prossiga o projeto. Eu não encontrando ponto convergente entre a categoria e os autores, só me resta relatar pela extensão dos 2 projetos. Já foi sancionada a lei que torna obrigatório o uso do farol baixo aceso durante o dia nas rodovias brasileiras. A lei entra em vigor no dia 8 de julho em todo o país. O uso dos faróis durante o dia permite que um veículo trafegando em sentido contrário seja avistado a cerca de 3 quilômetros de distância. Esse procedimento já é adotado em vários países do mundo. A medida visa reduzir o número de acidentes, principalmente em estradas de mão dupla. A nova lei torna obrigatório o uso do farol baixo aceso durante o dia, não apenas nas rodovias, mas também em túneis. O autor do projeto, o deputado Rubens Bueno, destacou os benefícios da medida. São dados já publicados e científicos comprovando isso. Tem inclusive dados dos Estados Unidos, onde as colisões diminuíram em 5% e lá onde as rodovias são boas. E também acidentes com ciclistas e pedestres diminuíram em 12%. Na Argentina chegou a 28% a redução. Então é importante essa coisa boa de ter os faróis ligados, acesos nas estradas brasileiras durante o dia para evitar acidentes e com certeza salvando vidas. O coordenador da Frente Parlamentar do Trânsito Seguro, o deputado Hugo Leal, reforçou os benefícios do uso do farol. Isso é fundamental para você conseguir visualizar o veículo. Às vezes, hoje em dia, é normal um veículo cinza, um veículo chumbo, um veículo preto, às vezes, dificilmente você o vê no horizonte. Não só a luz acesa, o farol baixo aceso, tem visibilidade para um outro veículo, mas principalmente para os pedestres, para quem está atravessando a pista, às vezes, poder perceber até mesmo a questão da distância. O farol também ajuda a fazer essa visualização. Motoristas ouvidos nas ruas apoiaram a nova lei. A questão do farol, ele traz mais segurança. Isso aí, sem dúvida alguma, que a segurança é bem melhor. Né? Eu tive a oportunidade de ir para fora do Brasil algumas vezes e lá é costume sim. Lá é lei assim. E além disso, te dá mais segurança para quem está vindo também. Isso vai ajudar muito a população. Eu acho que ela é oportuna, ela é necessária e tem um estudo já que comprova que o desgaste do carro é mínimo, o consumo ele é ínfimo, perto da segurança que ele promove. Então eu sou totalmente favorável a essa lei. Vamos voltar ao Salão Verde para as últimas informações da repórter Mariana Pschitek.
Cláudia, hoje dia tranquilo no plenário, não tem votação. Às 2 da tarde está prevista uma sessão de debates e votação mesmo só a partir de segunda-feira. Aí sim, já com sessão prevista para votação a partir das 18 horas. O primeiro item da pauta é a medida provisória 714, que aumenta de 20% para 49% o limite de participação de capital estrangeiro nas empresas aéreas brasileiras. Cláudia. Para encerrar as últimas informações ao vivo do Corredor das Comissões, Carolina Nogueira. Cláudia, ainda tem algumas outras agendas previstas na manhã dessa quinta-feira aqui no Corredor das Comissões, mas o corredor não está muito movimentado hoje de manhã, não. Tem previsão de reunião da CPI do CARF para votação de requerimentos. A CPI do DPVAT, que na semana passada tentou eleger presidente, vice-presidente, escolher relator e acabou impedido, porque teve muita polêmica entre os deputados, tenta hoje mais uma vez fazer isso. Tem também reunião de algumas comissões mistas, comissões especiais, comissões mistas de medidas provisórias que já estão instaladas, que devem se reunir hoje, da MP 719, da MP 720 e da MP 723. E tem mais a instalação de várias outras comissões especiais mistas para análise de medidas provisórias. São 6 comissões especiais mistas que devem ser instaladas ainda na manhã dessa quinta-feira. Cláudia. E nesta edição do Câmara com Notícia, você ficou sabendo que deputados alteraram a alíquota do imposto para remessas de dinheiro ao exterior. Já está no Congresso a proposta de emenda à Constituição que impõe um limite para os gastos públicos com base na inflação. Em audiência aqui na Câmara, a comunidade científica pressionou o ministro Gilberto Kassab para que o setor volte a ter uma pasta exclusiva na esplanada. Esta edição do Câmara com Notícia está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é quinta-feira, dia 16 de junho. Neste momento, em Brasília, 10 horas e 1 minuto. Para você, um bom dia.